Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Instituto Hermes Pardini para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje o Sr. Roberto Santoro, diretor-presidente, e o Sr. Camilo de Leles, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço www.hermespardini.com.br/ri. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, que pode ser acessada na seção Central de Resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Instituto Hermes Pardini, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Ressaltamos também que as informações relativas ao mês de outubro são preliminares e não auditadas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Roberto Santoro, diretor-presidente. Por favor, Sr. Roberto, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 do Grupo Pardini. Camilo e eu faremos a apresentação e logo depois vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Temos hoje aqui conosco Adriana Linhares, nossa diretora executiva de negócios, Alessandro Ferreira, nosso diretor vice-presidente da área comercial e de marketing, Fernando Ramos, nosso diretor de negócios do Lab2Lab, Guilherme Colares, nosso diretor executivo de operações, e o senhor João Alvarenga, nosso diretor de TI. Gostaria de iniciar destacando que tivemos o melhor trimestre de toda a nossa história, tanto em termos de receita quanto de volume, além de outros indicadores financeiros, como lucro bruto, EBITDA e lucro líquido. No terceiro trimestre de 2020, processamos mais de 800 mil exames de Covid-19, demonstrando nosso importante papel no controle e diagnóstico epidemiológico dessa importante epidemia. Aliado à boa saúde e gestão financeira da companhia, fomos capazes de apresentar, durante todo esse período, nosso melhor trimestre da história. Indo para o slide 3, a nossa estratégia de focar em 3 eixos de atuação frente à pandemia se demonstrou acertada. Primeiro, conseguimos garantir a liquidez necessária para o momento de turbulência em que a economia global foi afetada. Segundo, conseguimos garantir novas receitas, principalmente através de exames de Covid-19 e outras iniciativas. Terceiro, reduzimos nossos custos fixos e SG&A, e parte dessas reduções serão permanentes. No slide 4, em relação à PSC, conseguimos reforçar nossa marca nas praças de São Paulo e Rio de Janeiro, a oferecer de forma rápida e eficiente, logo no início da pandemia, os exames de PCR para o Covid-19. Esse reforço, essa percepção nova junto ao cliente, alinhados à implementação do atendimento domiciliar, também logo no início, possibilitou o crescimento de receita de análises clínicas, mesmo ex-Covid-19, durante todo o trimestre nesses 2 estados, quando comparados ao mesmo trimestre do ano anterior. As praças de Minas Gerais e Goiânia, que haviam sofrido fortes restrições no início da pandemia, já apresentaram crescimento no mês de setembro de 2020, quando comparados com o mesmo mês do ano anterior.
principalmente a receita de análises clínicas, não considerando o Covid-19. Queria destacar também a inauguração de uma nova unidade da marca Centro de Medicina da Guanabara, no bairro Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, que vem ampliando a nossa cobertura na região, não só em análises clínicas, mas principalmente em exames de imagem. E em relação aos exames de imagem, temos observado uma retomada gradual dos clientes em nossas unidades, sendo que a receita já se encontra em patamar próximo a 90% no terceiro trimestre de 2020, quando comparado com o terceiro trimestre de 2019. Somente no mês de setembro, este número já estava próximo a 97%. No slide 5, em relação ao Lab-to-Lab, nossa amplitude de dispersão geográfica nos colocou em posição de destaque, com a operação apresentando alto nível de serviço, grande resiliência e recuperação durante o período de pandemia. Durante o terceiro TRI de 2020, apresentamos receita recorrente, ex-Covid-19, de 94% quando comparado com o terceiro TRI de 19. Já no mês de setembro de 2020, apresentamos 100% da receita ex-Covid-19 quando comparado com setembro de 2019. Além disso, conseguimos reduzir nossos custos de produção nos exames de toxicologia forense, ao internalizar 99% da nossa produção durante o terceiro trimestre de 2020. Isso nos proporcionou significativo ganho de eficiência nos exames toxicológicos. Iniciamos no mês de outubro nosso primeiro núcleo técnico hospitalar, na cidade de Belo Horizonte. Este é um projeto que marca a entrada do Grupo Pardini no segmento de hospitais premium e de alta especialização. Não se trata apenas de um laboratório dentro de uma unidade hospitalar, mas também de uma parceria sólida que envolverá praticamente todas as unidades de negócio, principalmente a medicina personalizada, criando sinergias e estreitando relações junto à classe médica e às operadoras de saúde. A previsão de conclusão da instalação desse novo NTH é em janeiro de 2021. Durante o trimestre, tivemos a honra de ganhar 4 prêmios que reconheceram o trabalho realizado por nossas equipes. Nosso projeto Experiência do Cliente Lab-to-Lab foi reconhecido no primeiro lugar do ranking de saúde num prêmio realizado pela IT-Media em parceria com a PwC. Além disso, subindo posições a cada ano, o Grupo Pardini chega ao segundo lugar entre as empresas de saúde mais inovadoras do país. A companhia saltou do terceiro para o segundo no ranking Serviços Médicos. Esse ranking vem do Valor Inovação. Complementando, o Grupo Pardini figurou na lista das 100 empresas líderes em Open Innovation no Brasil, elaborado pela 100 Open Startups, que é uma plataforma que conecta startups a grandes empresas. Além disso, estivemos presentes no Top of Mind de Minas Gerais 2020, no Top 3 das empresas mais lembradas pelos mineiros na capital do estado e recebemos ainda premiação de excelência no âmbito de laboratórios de análises clínicas. Em outubro, passamos a disponibilizar uma nova plataforma de relacionamento empresarial com foco em saúde ocupacional. Para contribuir com a triagem clínica dos colaboradores de qualquer empresa e apoiar a retomada segura ao trabalho, o serviço chamado Pra Você Corporate está disponível para todo o Brasil, gratuitamente, com interface no app Hermes Pardini e dashboard de monitoramento. Essa ferramenta apoia a gestão de saúde corporativa. Buscando facilitar ainda mais a experiência dos nossos laboratórios parceiros, lançamos o Conta Digital Lab-to-Lab, uma inovação que permite aos laboratórios realizarem a abertura de conta no portal MyPardini de forma 100% digital, com acompanhamento completo de todo o fluxo, envio de documentação, até o primeiro acesso ao portal MyPardini. Como resultado dessas ações, tivemos um desempenho recorde da companhia, o qual será detalhado pelo Camilo, nosso CFO, que vai falar sobre os detalhes dos resultados financeiros. O meu muito obrigado. Camilo, por favor. Obrigado, Roberto, e bom dia a todos. Conforme mencionado pelo Dr. Roberto, nossas ações, logo no início da pandemia, se mostraram acertadas. E já passamos por todo esse período com solidez financeira, aumento de novas receitas, redução de custos e despesas e, principalmente, cuidando das pessoas.
Após um período de muito trabalho e mudanças, o resultado do terceiro trimestre foi um trimestre especial. Foi marcado pelas retomadas da performance operacional, comercial e financeira. Tivemos recorde de receita bruta, 480,1 milhões de reais, 29,5% maior que o mesmo período do ano anterior. Também registramos recorde de volumes, 28,8 milhões de exames, 13,2% maior que o mesmo período do ano anterior. Destacamos, em outubro de 2020, já registramos novo recorde de produção de exames, recorde ainda maior que o mês de setembro, que foi de 10 milhões de exames. Importante ressaltar que o crescimento da produção já acontece dentro de uma base de capacidade produtiva já instalada. Registramos recorde de EBITDA, 115,7 milhões de reais, 28,1% maior que o mesmo período do ano anterior. Também recorde de lucro líquido, 60,4 milhões, 39,1% maior que o mesmo período do ano anterior. Nosso ROIC alcançou 26,7%, crescimento de 348 basis points em relação ao segundo trimestre de 2020. Anunciamos também o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 8 milhões de reais, a serem pagos em dezembro de 2020. Além do Covid-19, foram implementadas novas iniciativas nesse período, representando novas janelas de receitas, como, por exemplo, a entrada em hospitais, como já citado pelo Dr. Roberto. E também a criação de uma distribuidora de materiais laboratoriais. A regularização definitiva da Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020, chamada a Nova Lei de Trânsito, finalmente trouxe visibilidade positiva para o cenário de exames toxicológicos e estamos preparados para suportar um potencial crescimento, com a inclusão da obrigatoriedade de realização do exame do meio. Concluímos também, nesse período, toda a mudança do processo produtivo, com significativa redução de custo de produção, na troca de custo em dólar por custo em reais, melhorando a rentabilidade desse negócio. Nosso atendimento domiciliar apresentou crescimento de 249% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que, ex-Covid, o crescimento foi de 107%. Até o mês de setembro, realizamos mais de 1,2 milhões de exames para Covid-19, 827 mil no terceiro trimestre, sendo 717 mil para RT-PCR e 488 mil sorologias. Também destacamos nossos índices de glosas e inadimplência. Registramos quedas significativas nesse período. No terceiro trimestre de 2020, a inadimplência representou apenas 0,9% da receita líquida e as glosas representaram somente 0,2% da receita bruta. Continuamos com foco no futuro e adaptando as mudanças necessárias ao novo normal. Obrigado a todos vocês pela atenção e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Com licença. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Miele, do Itaú BBA. Bom dia, Roberto. Bom dia, Camilo. Obrigado pela apresentação. São duas perguntas super rápidas aqui do meu lado, tá? Primeiro, eu queria um pouco de granularidade de vocês em relação a quanto essa internalização dos exames de toxicologia contribuiu na margem bruta de vocês, né? Se vocês puderem dividir algum número em relação a essa medida, porque acho que o destaque é que ele foi bem positivo nesse sentido, mas a gente ainda não conseguiu quantificar o benefício que foi trazido aqui por conta disso, tá? Então, se vocês puderem explorar um pouco esse ponto, eu agradeço. Esse é meu primeiro ponto. Segunda pergunta, ela é um pouco mais estratégica, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês em relação à racionalização de ativos, né? Vocês mesmos mencionaram que o atendimento domiciliar ele começou a ganhar uma relevância importante nesse trimestre. O que vocês veem disso para frente? Vocês acham que se isso começar a ganhar uma representatividade ainda maior no médio prazo, isso de repente pode fazer com que a estrutura de PSC para vocês fique um pouco mais enxuta aí, olhando para frente? Então, se vocês puderem discutir um pouco
esse ponto também eu agradeço. Acho que serão esses 2 pontos do meu lado, pessoal. Muito obrigado. Gustavo, bom dia. Camilo, obrigado aí pela sua pergunta. Quanto à contribuição da redução de custos da tecnologia, atualmente existe aí um fator ainda que a receita da tecnologia não voltou 100% ainda aos padrões normais. E, obviamente, isso vem sendo compensado pela redução de custos que já está registrada. Nesse total aí, esperamos que a partir dos próximos meses a receita alcance já a nossa capacidade instalada. A contribuição da redução de custos, somente a redução de custos, ela vai ser basicamente aí, 2 pontos percentuais na margem bruta do left-to-left, como um todo. Perfeito, Camilo, está claro. Em relação ao segundo ponto, vocês puderem comentar também, por gentileza? O Roberto agora... Gustavo, bom dia, obrigado pela pergunta. Em relação ao atendimento domiciliar, só queria voltar um pouco na nossa estratégia. Nós temos mercado de PSC e crescente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e nós tínhamos uma estratégia de introduzir a nossa funcionalidade, o nosso modelo de atendimento domiciliar no Rio e em São Paulo. Nós antecipamos isso em virtude da pandemia e colocamos mais recursos justamente devido a essa conveniência e os condicionantes sanitários necessários para a coleta domiciliar. Então, grande parte dessa alteração foi feito uma antecipação de projeto que já estava delineado em São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, nós aumentamos a capacidade em Goiânia também. Nós acreditamos, é claro que pós-Covid nós tivemos um incremento aí de 48%, né, dos atendimentos por via domiciliar, e lembrar que nós temos uma plataforma extremamente funcional, com muita tecnologia, mas nós acreditamos também que vai ter um equilíbrio para frente e não uma desabilitação de ativos, pelo menos ao nosso ponto de vista inicial. O PSC ele está cada vez mais tecnológico, mais rápido, mais integrado com um blockchain praticamente construtivo e transformacional junto com as principais operadoras. Esse é o nosso caminho. E lembrar que o domicílio, apesar da conveniência, tem algumas limitações. Tem o trânsito, tem a produtividade por pessoa, enfim, tem o carro, tem o deslocamento. E uma maneira melhor de você otimizar os ativos é com mais tecnologia no PSC. Talvez no futuro a gente não precise de grandes expansões do PSC devido às transformações na conveniência e no desejo do cliente que experimentou muitas vezes a relação com o domicílio. Lembrar que o domicílio ele deve ser feito com muita segurança, tecnologia, rastreabilidade das amostras, não pode ser um atendimento artesanal, ele tem que cumprir todas as etapas e as regras sanitárias necessárias, que é o nosso modelo que nós estamos fazendo já há algum tempo. É um modelo que traz conveniência, não é um modelo novo, mas a tecnologia envolvida é cada vez mais nova. E lembrar que no Brasil o domicílio era mais para pessoas que tinham dificuldades para irem até as unidades. Hoje não, é uma grande conveniência e cada vez maior. Então ela é muito importante aí. Mas respondendo objetivamente, eu não vejo uma substituição, e sim mais tecnologia no PSC, mais eficiência e menor necessidade de crescimento futuro, dado aí as evoluções tecnológicas e as interfaces que nós estamos criando ao longo do tempo para o cliente domiciliar. Acho que o Alessandro quer complementar também. Gustavo, bom dia. O atendimento domiciliar, ele permite que a gente faça uma expansão de atendimento, de número de pacientes atendidos dia, sem a necessidade de ter
expansão de ativos fixos, né, de imóveis principalmente, ou de grandes reformas nas unidades. Entretanto, ele tem uma estrutura que precisa ser acompanhada com os veículos e outras questões, e que muda um pouco o investimento. O que nós temos de otimização de estrutura do PSC é o atendimento digital dentro do PSC. Esse sim, né, no médio prazo, a gente não consegue aí, delimitar esse prazo, porque depende muito, como o Roberto colocou, de uma parceria com as operadoras de saúde. Aqui em Belo Horizonte nós já temos com a principal operadora. Em São Paulo, novos credenciamentos eles já que nós conseguimos, eles já nascem dentro dessa estrutura de blockchain, onde permite um autoatendimento ali através de um totem, de uma interface, onde o paciente ele praticamente não, literalmente não precisa ir na recepcionista e passar, ele pula uma etapa do atendimento. E também dentro das lojas virtuais nós já conseguimos adiantar bastante esse atendimento. Então, o que nós podemos prever daqui para frente é que o atendimento domiciliar aliado à estrutura digital dentro das unidades de PSC, esse sim, eles podem deixar as estruturas do PSC com a maior capacidade de atendimento dentro das estruturas físicas atuais e até dentro do headcount atual, principalmente falando ali de recepção. A tendência é o paciente continuar a utilizar o serviço de domicílio. Ele experimentou durante o Covid, gostou, a expansão foi muito grande. Hoje nós continuamos com um número muito alto de domicílios ex-Covid, né? E ele também gostou da experiência digital dentro das estruturas de PSC, onde ele tem um atendimento mais rápido, completo, ele vai direto para a coleta. Aí a gente está falando de que a gente também foi pioneiro nesse autoatendimento full, né? Nós não estamos falando de autoatendimento só para gerar uma senha para ser atendido pela recepcionista, e sim todos os exames dele já sai ali no primeiro totem, ele vai direto para a coleta. Isso sim a gente prevê aí uma otimização de PSC. O João Varenga, nosso diretor de TI, vai complementar aqui a minha fala. Só para complementar, uma informação importante é que até o final do ano, todas as nossas praças, Goiânia, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, estarão utilizando o mesmo LIS, o mesmo sistema legado, Laboratory Information System. E isso vai proporcionar uma escala muito grande de todos os produtos digitais que a gente já utiliza primordialmente em Belo Horizonte. Então, todas essas nossas praças vão estar numa plataforma única que vai favorecer cada vez mais esse processo digital com o nosso cliente. A nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo, do Banco Safra. Oi, bom dia a todos, bom dia Roberto, Camilo, todo mundo aí que está conectado no call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação ao núcleo técnico hospitalar, né, que foi anunciado. Eu queria, se vocês puderem passar um pouco mais de detalhe, né, se essa é uma operação que vai estar instalada em algum hospital específico de Belo Horizonte, ou se é uma operação que ela é escalável também para outras regiões, à medida que você vai fechando parcerias fora de BH, você precisa instalar novos NTHs, só para a gente entender um pouco melhor como é que funciona, né, essa operação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é com relação ao Lab to Lab, se vocês puderem passar um update de como está a dinâmica de mercado, competitividade, enfim, nível de agressividade ou não agressividade aí por parte dos competidores. E também um ponto que eu queria entender é se vocês têm conseguido aumentar o share of wallet, excluindo os exames de Covid. Né, depois de toda a estruturação do NTO, né, de toda a malha logística que parece estar funcionando com uma boa eficiência, se vocês estão conseguindo ampliar o share of wallet dentro dos clientes já existentes. Obrigado. Deixa eu responder. Ricardo, bom dia, é Roberto. Só inicialmente, vou até passar daqui a pouco para o Fernando Ramos falar sobre isso, mas eu queria lembrar que a nossa estratégia envolve alta especialização. Hospitais que precisam de exames mais especializados,
principalmente em relação à medicina personalizada, que tem relação com oncologia, anatomia patológica especializada, oncogenética e outros exames. Então, esse é o nosso foco principal. Segunda questão que nós sempre tivemos esse potencial de atender hospitais, sejam hospitais independentes especializados ou hospitais de estruturas verticalizadas no Brasil, mas nós estávamos esperando a conclusão do projeto Enterprise, que é uma nova tecnologia, é uma nova relação, não só com esses clientes, mas também com médicos prescritores, com as operadoras de saúde, e após fim esse principal projeto, nós estamos aptos a crescer nessa nova iniciativa de negócios, que o Fernando vai acrescentar. Por favor, Fernando. Obrigado, Roberto. Eu acho que é muito importante ressaltar esse último ponto da fala do Dr. Roberto, tá, Ricardo, que a gente está falando aqui não apenas de uma unidade produtiva dentro de um hospital em Belo Horizonte. A gente está falando, sim, de uma nova vertical de negócios dentro do grupo e que foi inicialmente apresentada no Investors Day de 2019, né, e que hoje já é uma realidade. Né? Então, a gente teve aí, ao longo dos últimos meses, uma aprovação no nosso Conselho de Administração da criação de uma unidade de negócio, que agora tem uma estrutura dedicada para desenvolver prospecções comerciais, para buscar clientes, para negociar contratos, né, e implementar operações dentro de hospitais, logicamente de uma forma eficiente, de uma forma rentável e buscando sinergia com outros negócios do grupo. A gente colocou aí no release de resultados essa primeira estrutura que já foi desenvolvida aqui em Belo Horizonte, dentro de um hospital premium, que existe aqui na cidade. Além disso, a gente tem um outro contrato já fechado, que a gente comentou no início do ano, né, na região Nordeste. Essa operação deve começar agora em janeiro de 2021. Também uma área num hospital de alta complexidade, né, um hospital com alto grau de especialização, alto nível de volume, e é o que a gente está buscando, né, nessa nova unidade de negócio. Tá? Então, por favor, veja essa entrada no NPH de Belo Horizonte, no Nordeste, como os primeiros passos de uma nova vertical de negócio que se cria aqui dentro e que eu tenho participado aí pessoalmente de uma série de reuniões aí com clientes prospect, e a gente tem tido uma receptividade muito positiva por parte aí dos hospitais em todo o Brasil, por conta da reputação que a marca Pardini tem no mercado e por conta do nosso portfólio de exames. Hoje, como a gente sempre comunica, a gente tem o maior portfólio de exames do país, né, principalmente quando a gente pensa em exames de alta especialização, e esse é um ponto que agrada muito aos hospitais, assim como a nossa expertise em logística, né, que a gente traz aí do Lab to Lab, e a nossa expertise em atendimento que nós trazemos do PSC. Então a gente consegue pegar vários aprendizados que foram construídos pela empresa ao longo dos últimos anos e criar um diferencial bem interessante para os hospitais, somando-se, logicamente, a toda a expertise no processo de produção, com baixo custo e alta qualidade, que hoje é tangibilizado aí pelo projeto Enterprise, que a gente está levando nos hospitais também. Eu vou passar a palavra para o Guilherme Colari, Ricardo, só para ele falar um pouquinho sobre esse ponto. Só complementando que toda essa... Ricardo, primeiro, né, bom dia a todos e obrigado pela pergunta. Mas só para complementar que toda a expertise que a gente desenvolveu de uma inteligência produtiva diferenciada com o projeto Enterprise, ela tem sido usada para levar para outras áreas, né? A gente já fez um especializado com o Guardian, lá com os exames de Covid, né, com uma velocidade, um nível de automação, uma capacidade produtiva ímpar, e a gente vai fazer, e já começou a fazer a mesma coisa para as áreas hospitalares, né? A gente tem, é lógico que cada demanda, cada local você tem demandas diferentes, mas você tem uma experiência e uma inteligência produtiva que você pode montar
uma área específica para cada uma dessas necessidades, atendendo plenamente, seja em nível de serviço, nos custos necessários, né, e sempre buscando também inovações que agreguem valor ao negócio. Só para fechar aqui, Ricardo, acho que um ponto que é importante de ser compreendido aí por você e todo o mercado, é que o modelo de hospitais, ele tem algumas particularidades bem interessantes quando a gente compara, por exemplo, ao modelo Lab-to-Lab, que quando a gente fecha um contrato com o hospital, via de regra a gente está falando de um contrato de exclusividade, ou seja, a gente oferece todo o nosso portfólio de exames e análises clínicas, e a gente está falando de um contrato de longo prazo, ou seja, você tem uma recorrência de receitas, né, prevista no contrato, o que é bem positivo aí para o negócio e para a empresa como um todo. Okay? Então, vamos passar agora, Ricardo, para a questão do Lab-to-Lab. Você questionou como é que está a questão do mercado. Né? O mercado de Lab-to-Lab permanece muito competitivo. Tá? A gente tem visto aí o mercado muito duro, mas acho que um ponto que eu gostaria de ressaltar é que a gente tem visto um pouco mais de racionalidade nos nossos concorrentes, principalmente naquilo que diz respeito a ações de precificação. Eu queria ressaltar, Ricardo, que a gente tem visto aí ao longo dessas últimas semanas uma aceleração no processo de recuperação em relação aos números de volumetria, aos números de faturamento. Né? No release a gente cita, né, o mês de setembro no Lab-to-Lab, que a gente teve uma estabilidade de receita. No mês de outubro a gente já viu um incremento de receita ano contra ano, e isso vem sendo suportado por uma série de ações. Né? Vocês mencionou a questão do Share of Wallet. Share of Wallet é sim um dos motivos que vem possibilitando essa aceleração no processo de recuperação. Tá? Então a gente tem conseguido aumentar a nossa participação dentro dos clientes, e a gente tem visto também um ponto muito interessante, ao longo desses últimos meses, um incremento no percentual de terceirização por parte dos nossos clientes. Tá? Então a gente tem visto os clientes, por conta aí da questão da pandemia, tomando decisões de terceirizar ou produzir internamente de uma forma mais racional, mais analítica do que era feito até então, e nossa percepção é que isso tem aumentado de forma considerável aí o mercado. Tanto que a gente tem visto curvas de recuperação diferentes em diferentes famílias de produtos. Tá? Então, quando a gente pega produtos com um menor ticket, como, por exemplo, uma bioquímica, um imunohormônio, a gente tem visto uma curva de recuperação extremamente acelerada. Né? Isso tem a ver com o share of wallet, tá, Ricardo? Mas também tem a ver com esse incremento no grau de terceirização aí por parte dos clientes. E um ponto que eu não posso deixar de ressaltar, e que também contribui com esse ponto que eu estou falando do aumento de faturamento, é aquilo que a gente acredita muito forte, que a gente vem ganhando market share ao longo desses últimos meses. Tá? A gente conseguiu atrair aí alguns clientes bem relevantes que até então estavam com a concorrência, né? Seja na região sul do Brasil, na região nordeste do Brasil. São grandes plataformas de crescimento, né? Porque quando a gente olha daqui para frente, esses novos relacionamentos, eles vão trazer para nós não apenas os exames de baixo ticket, mas também os exames especializados, né? Que eu acho que é um ponto super importante para a gente ressaltar, é que os exames de alta complexidade vêm apresentando uma curva de recuperação mais lenta em relação aos produtos de baixo ticket. Só que, olhando para frente, as perspectivas são muito positivas. Né? Então, eu queria passar a palavra para o Alessandro para falar um pouquinho sobre as perspectivas dos exames de alta complexidade. Carlos, bom dia. Quando a gente observa não só os nossos resultados, mas também de outros parceiros que também têm
áreas produtivas e oferece exames especializados. As curvas desses exames de mais alto ticket, né, eu vou citar aí a parte de medicina personalizada e anatomia patológica, por exemplo, elas responderam ao resposta da pandemia de maneira diferente. Os exames mais básicos, ou de ticket menor, eles responderam mais rápido, eles vêm crescendo aí nos últimos 2 meses em uma velocidade muito, muito grande. E vou dar um exemplo, por exemplo, a área de medicina personalizada tem uma base muito forte na oncogenética e na oncologia molecular. Quando nós vamos até os grandes centros de oncologia, que são parceiros e clientes do Pardini, o paciente oncológico de novo diagnóstico, ele desapareceu desses centros durante vários meses, e esses centros eles continuaram tratando os pacientes que já estavam com diagnóstico, fazendo a quimioterapia, a radioterapia, e o paciente ele ficou em casa e ele não foi para fazer o seu primeiro consulta, e é onde você tem ali o exame diagnóstico. Esses novos diagnósticos eles retomaram de acordo com os nossos parceiros. Eu estou falando de grandes centros, né, grandes hospitais, né, de referências em oncologia em Minas, São Paulo, Rio, Goiânia, Manaus, Salvador. Eles retornaram a partir do mês de setembro, outubro, e estão numa curva ascendente, né? Infelizmente, o que está sendo relatado também é que esses pacientes já chegam com um estado um pouco mais grave do ponto de vista clínico, né, o que pode causar aí uma questão de complexidade de tratamento no futuro. Então, e isso está acontecendo acompanhando a curva da medicina personalizada e da anatomia patológica. É importante ressaltar que no último mês as duas áreas tiveram crescimentos relevantes, né, aqui dentro do grupo Pardini. E eu quero confirmar, né, reforçar o que o Fernando colocou. Nós tivemos um expressivo crescimento de share of wallet e de market share, ex-Covid, mas também provocado pela nossa assistência contínua e ininterrupta durante a pandemia, né? Nós tivemos vários dos nossos concorrentes que eles interromperam operações em vários estados do Brasil, operações logísticas e comerciais, e o Pardini manteve esse serviço em todas as regiões, com optimizações, claro, e nós mantivemos. E a gente está colhendo os frutos agora. Então, o que a gente está vendo agora, nesses resultados agora divulgados, e também do último mês, né, que a gente está observando, é o que a gente vem falando desde da primeira call do ano, que a gente está saindo da pandemia, né? Lembrar que o Brasil ainda não saiu da pandemia, a gente ainda tem muito tempo ainda de convivência com os testes do Covid, mas a gente está saindo da fase mais aguda da pandemia, muito mais forte do ponto de vista de número de clientes ativos, de share of wallet e market share. É importante também a gente deixar claro que o mercado cresceu, os clientes eles estão terceirizando mais exames por questões econômico-financeiras mesmo, né? Isso é uma notícia boa para todos, mas principalmente para quem conseguiu aí manter os relacionamentos comerciais ativos e ininterruptos durante toda a pandemia. Então as perspectivas são boas, né, da retomada dos exames especializados. Os exames ex-Covid, né, como o Colares colocou, com a plataforma Enterprise, a gente consegue entregar um nível de serviço muito grande, e a gente tem visto uma recuperação muito grande de volume, então a gente tem boas perspectivas para frente. Tá bom, gente. Muito obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do Bradesco BBI. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui também, pessoal. Acho que a primeira é só para entender um pouco ali da curva, né, dos exames, basicamente Covid, mas mais precisamente o PCR, né? Acho que foi ali na segunda semana de agosto que vocês foram para a capacidade de 20 mil exames dia, né? Vocês estavam rodando com 10 mil, enfim. E me parece que agora vocês estão fazendo, né, executando na casa de 10 mil exames dia, mais ou menos, com esse número de 700 mil exames, quase 720 mil exames por TRI, né? Então, só queria entender como é que está a percepção de vocês em relação a isso, se dá para chegar mais próximo desses 20 mil dias que vocês estão com a capacidade, ou se a curva de Covid no Brasil já deu uma reduzida, e aí naturalmente você acaba tendo um pouco menos de demanda. Então, só queria entender como é que está esse processo e o desafio para chegar aí mais próximo da capacidade total que a gente entende é cerca de 20 mil dia. E aí, o segundo, também nessa linha, é só entender se teve alguma variação na questão de preço, né? O nosso entendimento ali, que o RT-PCR estava rodando ali na casa de 170 a 200 reais,
E eu queria entender se eventualmente teve uma competição um pouco maior aí, acabou colocando alguma pressão em preço, ou se mantém naqueles níveis. Obrigado, pessoal. Fred, Guilherme Colares falando, obrigado aí pela pergunta. É claro que o volume de Covid, ele vai ter uma dependência, claro, de como que a pandemia vai comportar aí nos próximos meses. Porque a gente tem visto que ele tem crescido nos últimos tempos entre a gente. O perfil do paciente que está fazendo também vai mudando. Você tem no início, né, no pico da pandemia, muito mais pessoas sintomáticas. O que a gente vê no Brasil é que ainda se faz pouco exame de contatos, que seria muito importante, principalmente nessa fase de abertura. Então, há uma necessidade de se fazer mais exames do que se tem feito, e por isso a gente acredita que cada vez mais, com a concentração, né, das pessoas e com a adoção dos protocolos de segurança, porque enquanto a gente convive com essa pandemia, a gente precisa estabelecer esses protocolos e as formas de abertura. Então, eu acho que tem mudado, sim, o perfil do paciente, mas os volumes e a necessidade, elas vêm, inclusive, crescendo, principalmente com a reabertura. E há essa demanda, quando a gente compara, por exemplo, o número de testes realizados no Brasil com o número de testes realizados em outros países, a gente vê ainda um gap muito grande de realização de exames no Brasil, e que a gente acredita que cada vez mais com a concentração das pessoas, isso vai vir, né, principalmente nas questões de protocolos de segurança e na questão dos contatos de pacientes positivos, que hoje ainda se faz muito pouco no Brasil. O Alessandro vai complementar. Vou falar do nosso PCR. O nosso PCR, Roberto me pediu aqui para falar um pouquinho também do nosso volume. Ele tem crescido nas últimas semanas, né? Então a gente está tendo um crescimento importante. A gente ainda tem capacidade disponível dentro do Guardian, que é bom, a gente absorve esse crescimento com tranquilidade e, é claro, dependendo aí dos acontecimentos futuros, a gente está preparado de qualquer forma para receber esse aumento de demanda, caso ele aconteça. Em relação à segunda parte dessa primeira pergunta, Ricardo, é muito difícil a gente prever até quando a gente terá esse volume, Fred, desculpa, até quando a gente terá esse volume e até quando os protocolos vão ser estabelecidos. A gente está vendo na Europa uma segunda onda muito forte, né? Você pega países como a Alemanha, que a segunda onda ela é maior do que a primeira, praticamente o dobro de infectados por dia. Eu acabei de ver essa estatística. E como o Guilherme colocou, as necessidades dos testes elas vêm mudando. Hoje nós temos um volume muito grande proveniente de grandes contratos com instituições e empresas, representando até mais do que os pacientes internados e hospitalizados. Eu estou falando de empresas voltadas a varejo, empresas voltadas a grandes eventos, né, como futebol, empresas voltadas a viagens, e isso em contratos, vamos colocar, mais estáveis, né, contratos de longo prazo, o que dá para a gente até uma proteção maior mercadológica, né? Não é uma disputa ali do varejo, do dia a dia, como é o lab-to-lab. E também começou de uma maneira muito forte as licitações, né, do parte tanto de governos estaduais e municipais. Então a gente tem uma perspectiva bem interessante. Esses contratos, alguns contratos, eles têm previsão de mais 10 meses, de mais 12 meses. A gente deve entrar o próximo ano, pelo menos contratualizado, e vai depender muito da curva pandêmica. Temos observado em algumas regiões aumentos de positividade dos casos, ou seja, o número de casos, como o Guilherme colocou, de testes, ele vem aumentando nas últimas semanas, mas além do número de testes aumentando, o número de positivos aumentando em algumas regiões. É difícil fazer previsões epidemiológicas, mas quando você vê o número de positivos aumentando, a gente pode concluir que a curva pandêmica ela vai se arrastar um pouco mais do que se imaginava com essa diminuição aí da letalidade, né? A gente não pode confundir a diminuição da letalidade com a questão pandêmica.
Sobre a questão dos preços do PCR, né, nós vamos separar aqui de PSC e Lab to Lab. No PSC nós temos contratos bem estáveis, o ticket ele pouco se alterou, né, ele continua aí por volta de R$200, R$210, dependendo da praça. Temos também, né, nos dois negócios, a gente continua aumentando os volumes. O PSC, de novo, ele tem uma dinâmica de preço diferenciada, porque ele está geralmente atrelado a operadores de saúde, e esses são contratos que não sofrem, uma vez assinados, não sofrem nenhum tipo de pressão concorrencial. Os exames out of pocket, né, os exames particulares, não cobertos pela operadora, eles estão mantendo, né, dependendo da praça, eles estão mantendo o volume, algumas praças subindo, impulsionados aí principalmente por convênios com por exemplo, clube de vetores lojistas, né, grandes lojas, e esses contratos são out of pocket. Então, dentro do PSC, não se teve grandes alterações de ticket. E o Fernando Ramos vai completar agora no Lab to Lab. O Fernando falando aqui. No Lab to Lab, a gente tem visto uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? Quando a gente vê especificamente a questão do preço, a gente viu aí alguns competidores reduzindo o preço do RT-PCR de forma bem significativa aí, principalmente nos meses de setembro e início de outubro, mas a gente tem visto aí nesses últimos dias uma estabilidade maior. Eu imagino que a gente já esteve aí próximo do limite de preço aí do mercado. Mas tem um ponto que eu gostaria de ressaltar na fala do Alessandro, que é com relação aos contratos corporativos de exames de RT-PCR, né? Nesse aspecto específico, eu acho que a gente vem conseguindo trazer uma série de oportunidades para dentro da companhia, né, aproveitando a estrutura que nós já temos hoje no Lab to Lab. Então, a gente vem conseguindo atender de forma diferenciada empresas e entidades que precisam aí realizar exames em escala nacional, né? E a gente vem conseguindo fazer isso graças à logística e toda a estrutura, né? A nossa rede de Lab to Lab, com mais de 6.000 laboratórios, atendendo mais de 2.000 municípios, e toda uma malha logística associada aí, considerando tanto as rotas terrestres quanto as rotas aéreas. Então, isso para nós tem sido um diferencial muito grande para conseguir trazer contratos com volumes interessantes e também com tickets mais interessantes, né? Então, eu gostaria de ressaltar isso, porque quando a gente olha o número do Lab to Lab, ele não tem apenas o número do laboratório, a gente consegue também trazer um volume bem representativo aí de exames de RT-PCR originados aí por empresas ou entidades de classe. Vou passar agora a palavra para o Dr. Roberto para fazer uma complementação. Fred, só para complementar, obrigado pela pergunta. Nós acreditamos que a tendência é que aumente. A exposição a esse exame no Brasil ainda é muito pequena, basta comparar com o número de testes feitos nos Estados Unidos, não só pelos laboratórios, mas o acesso à população. E lembrar que o objetivo do Pardini é dar acesso com segurança a esse exame. Não é tão fácil fazer esse volume de exames nessa escala, com segurança, respeitando os protocolos, mais a interface logística, e o nosso objetivo é dar segurança no diagnóstico, a melhor acurácia possível. Como vocês sabem, no Brasil teve muita exposição a outros tipos de testes, principalmente no início, e muitas vezes ainda pelas dificuldades, né, de chegar os próprios insumos ao PCR, mas hoje não, hoje nós temos uma plataforma segura, robusta, que permite essa escalabilidade, mantendo um prazo muito competitivo, dando alcance a todo o Brasil, a entidades. Lembrar que esses novos protocolos citados pelo Guilherme, nós estamos falando não só de uma viagem, mas de uma escola,
mas também da dramaturgia para fazer um filme, para fazer um documentário. Então, isso tem se instalado, essa segurança, por esse novo convívio, essa nova abertura, eu acredito que ele vai ser crescente. Não acho que tenha grandes necessidades, dada a responsabilidade desse teste, dada a complexidade, a robustez. Eu acho que o preço de mercado hoje é um preço justo, compatível com essa responsabilidade. É um custo-benefício em relação a outros testes com menos acurácia. Então, a nossa crença é que ele vai aumentar por uma conscientização também, não só da população, das organizações, da sociedade civil, sociedades sanitárias, e, enfim, e dos laboratórios e do próprio médico na sua prescrição. Então, a tendência é que aumente, independente da competição. Perfeito, é muito claro, Dr. Roberto, Fernando, Alessandro, Guilherme. Você só me permitir um complemento, peço até desculpas por me estender, mas acho que nessa parte também de demanda, né, quando a gente olhava, acho que se não me engano, ali para agosto, julho, você tinha ali cerca de mais ou menos 600 clientes da sua base usando, né, o RT-PCR, e dessa base de mais ou menos 6 mil clientes que você tem no Lab to Lab. E aí a gente tinha um entendimento que tinha um espaço, tinha, né, um espaço razoável para você aumentar essa demanda na sua própria base, né, oferecendo para mais clientes que até então não estavam utilizando, né, a partir de aumentando esse número de clientes e aumentando o volume dos testes. Então, não sei se é possível passar um update, talvez, dos clientes da base que hoje estejam, de alguma maneira, utilizando esse RT-PCR, e se vocês têm alguma ideia de quantos clientes demonstram uma demanda para utilizar esse tipo de serviço. Obrigado. Fred, com relação a esse seu questionamento, o número que você mencionou, né, os 600 clientes, ele foi comentado ali no momento em que a gente ainda não tinha uma abertura do exame para toda a nossa base. Né? Só relembrando aqui para todo mundo, a gente inicialmente tinha uma capacidade produtiva limitada, bem abaixo da demanda do mercado, então a gente acabou tendo que fazer uma priorização do exame de acordo com aquilo que a gente entendeu que fossem necessidades clínicas. Né? Então a gente acabou priorizando clientes com perfil hospitalar ali para nos enviar os exames de RT-PCR. A partir do momento que a gente estruturou aí com a equipe do Dr. Guilherme o projeto do Ardian e conseguimos aumentar nossa capacidade produtiva, aí sim a gente aumentou a nossa base a gente aumentou a oferta, né, no limite aí para toda a nossa base de clientes. Né? E o que a gente tem observado aí, Fred, é que a gente, semana a semana, um incremento na quantidade de clientes que mandam exames de RT-PCR para a gente. Tá? Logicamente, o volume que o laboratório manda, ele está muito associado à situação da Covid na região em que ele atua. Né? Então, como o Alessandro comentou há pouco, algumas regiões têm apresentado um aumento de demanda, né, nas últimas semanas, principalmente ali na região norte e em alguns estados da região nordeste do Brasil. Mas a gente tem visto, em resumo, tá, um aumento na quantidade de laboratórios que demandam e aí uma queda aí na quantidade de exames por laboratório, aí muito por conta da questão da curva. Tá? Mas a gente tem sim visto esse volume crescente de laboratórios demandando exames de RT-PCR e esse número vem crescendo toda semana, tá, Fred? Então a gente ainda tem espaço para colocar o exame em uma quantidade ainda maior de laboratórios. Fred, é importante a gente separar e focar no tipo de cliente, no tipo de situação que a gente faz o teste hoje e que a gente fazia alguns meses atrás, né? Quando a gente estava com 600 clientes, esses 600 clientes eles eram clientes que atendiam estruturas hospitalares, principalmente. Né? Vocês podem observar em vários comunicados nossos sobre isso. E foi na época onde onde o Brasil estava com um índice de internação muito grande por Covid, e a gente priorizou esses hospitais. Quando você vai nesses mesmos clientes hospitalares,
a gente observa que essa gravidade da doença, não essa letalidade, a gravidade não, a letalidade ela diminuiu, então o índice de pacientes internados caiu bastante com Covid. Então, esses clientes laboratoriais, esses clientes hospitalares que nós atendíamos, a demanda individual ela caiu por essa característica e nós acabamos atendendo outros clientes que não são clientes que estão ligados à urgência e emergência hospitalar, mas são clientes de ambulatório, né, de porta aberta para a rua. E entrou agora, já há alguns 2 ou 3 meses, juntamente com o Gestão Saúde, que é a nossa plataforma corporate aí de atendimento a empresas, o cliente que não faz o teste para diagnóstico da doença específica, mas sim para controle de retomada de atividade. Então, essa dinâmica é que ocorreu ao longo dos meses, né, uma substituição do perfil do cliente. O que a gente começou a observar agora nas últimas semanas, como eu coloquei, é que em algumas regiões do país, aqueles primeiros clientes eles voltaram a ter demandas mais acentuadas por reativação do número de novos casos, né? Se você pega o mapa de novos casos no Brasil, você vai ver que alguns estados do Norte, alguns estados do Nordeste, eles começaram a ter um novo crescimento de novos casos. Então, essa dinâmica da pandemia que a gente vem acompanhando e fazendo com que a gente tenha um aumento gradual do número de testes, né? Isso o Colares colocou, o Fernando também, mas em perfis de clientes diferentes. Perfeito. Muito claro, Alexandre e Fernando. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Eugênia, do JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu queria entender melhor com vocês como vocês estão vendo margem bruta para frente. Então, entender aí 2 pontos específicos, que seriam como está a margem dos exames de Covid que vocês têm feito, e também se vocês estão vendo algum efeito do câmbio no reagente. Então, entender como a gente pode esperar a margem bruta nos próximos trimestres. Eugênia, Roberto, bom dia. Você poderia repetir a pergunta? A transmissão não foi boa aqui. Por favor. Claro, eu posso sim. A pergunta é basicamente para tentar entender as tendências de margem bruta. Então, 2 pontos específicos que eu queria tocar com vocês é a margem bruta dos exames de Covid, tanto PR quanto sorológico. Então, a que nível vocês estão vendo e como esses exames têm contribuído para a rentabilidade da companhia. E também se vocês têm visto efeito do câmbio nos reagentes e como isso deveria impactar a margem para os próximos trimestres. Eugênio, bom dia. Ricardo está falando. Com relação à margem dos exames Covid específicos, nós não divulgamos a margem separadamente, mas a nossa política é recuperar em custo o que for a variação do ticket médio. Então, nós tentamos sempre renegociar com os fornecedores também a recuperação de custo em relação aos materiais. No caso do câmbio, os nossos contratos são todos em reais. Nós não temos nenhum efeito do câmbio, apesar assim, tem pouco material importado. A exposição hoje do total deve ser em torno de 2% a 3%. Então, não afeta muito a nossa exposição ao dólar. Ok, Eugênio? Sim, muito obrigada pelas respostas. Nada. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo, da Cardinal Partner. Olá, Roberto, Camilo e Fernando, prazer em voltar a falar com vocês. Eu tenho 3 perguntas aqui. A primeira é a seguinte: quanto dessa recuperação tão benigna que a gente está vendo no segundo semestre
pode ser uma demanda reprimida que a partir do primeiro semestre do ano que vem se acomode? Segunda pergunta é, como é que vocês vislumbram a evolução do ciclo de negócio para o ano que vem? Pensando em 3 pontos aqui. Um ponto vocês acham que conseguem capturar a oportunidade de venda de vacina ou é mais provável que a oferta que o processo de vacinação seja só na rede pública? Como é que, segundo ponto, dentro de 2021, como é que vocês veem a tendência de ticket médio? Eu entendo que vai continuar essa pressão estrutural por declínio de ticket médio. E terceiro ponto para refletir é que o desemprego deve piorar a partir do ano que vem com a consequente piora de impacto em volume, né? Então, essas são as 3 considerações em relação à perspectiva daqui para o ano que vem. E a terceira pergunta, como está a perspectiva para M&A? Com essa dinâmica de Covid, piorou, melhorou o ambiente para oportunidades de M&A? O foco de vocês aumentou ou diminuiu? Que considerações vocês podem fazer em relação a isso? Obrigado. Marcelo, bom dia, Alessandro. Eu vou responder a primeira parte da pergunta sobre a demanda, né? A demanda ainda não retomou na plenitude que a gente espera e que até que todas as empresas de medicina diagnóstica esperam. Como a gente colocou, nós temos ainda algumas especialidades médicas e aí, por consequência, o que reflete isso na medicina diagnóstica, ainda em fase de recuperação, né? A população ainda não está circulando do ponto de vista de retomar seus cuidados, retomar suas consultas, retomar suas atividades de prevenção como deveria pré-Covid. Então, eu não falaria de demanda reprimida, não. E na saúde é muito difícil a gente falar de demanda reprimida porque a necessidade é naquele momento, né? Então, não se acumula necessidades em diagnóstico, vamos colocar assim. Pelo menos, historicamente, isso não acontece. Então, em contrapartida, o que a gente espera em alguns negócios é que esses negócios eles aumentem com uma mudança de comportamento e de perfil de consumo do cliente em saúde. Isso é muito claro no Lab to Lab, como nós já falamos, de uma tendência de terceirizar mais exames do que se terceirizar por razões econômico-financeiras. E em alguns momentos, em algumas questões também, até mesmo de PSC, né? O fato de você ter domicílio, você ter mais canais de contato, você ter mais acessibilidade digital, o perfil de consumo em saúde, nós imaginamos que ele vai ter um incremento de um modo geral. Mas nós não consideramos que haja uma demanda reprimida como acomodação. A gente está numa curva ascendente e essa curva ela deve demorar ainda na ascensão nos próximos meses. Sobre o ciclo de negócio, o Dr. Roberto e o Camilo vão dar continuidade. Marcelo, bom dia. A sua segunda pergunta, em relação às vacinas, nós sabemos que, em virtude da pandemia, é uma prioridade mundial, uma prioridade sanitária mundial. O importante é não ter mais perdas de vidas. O Brasil, como você sabe, tem um grande programa de vacinação, um programa nacional de imunização, referência no mundo todo, e a sua capacidade de distribuição também em estados e municípios. Então, é uma prioridade pública, é uma atuação pública inicial, mas no futuro, não de forma imediata na nossa crença, o sistema privado vai também capturar essa oportunidade. Mas no momento é uma prioridade mundial, é uma prioridade pública. O importante é que a gente não tenha mais perda de vidas em função a essa infecção viral. Mas, como acontece com a nossa crença é que vai ser uma vacina semelhante também à vacina da gripe, que provavelmente terá renovação anual, devido à circulação, às mutações, enfim, e que o sistema privado vai incorporar.
mas no momento e de uma forma muito adequada e coerente a uma prioridade pública dos governos de todos os países. Em relação à tendência de ticket médio, pressão estrutural vai continuar. Marcelo, acho que lições aprendidas nessa pandemia. Primeiro delas, a importância de cada entidade de saúde e de negócio, a importância dos hospitais no adoecimento, das unidades de terapia intensiva, dos sistemas primários de atenção, uma grande parte da população, do sistema público, da complementariedade do sistema privado e principalmente da medicina diagnóstica. Quando nós estamos falando de um exame de PCR, de biologia molecular, de alta complexidade, alta responsabilidade, não é um exame plug and play, principalmente em determinadas escalas que você atinge. É um exame que você tem que ter pesquisa e desenvolvimento, que você tem que ter relacionamentos internacionais com fornecedores, já que o Brasil depende desses insumos internacionais. Você tem que ter história e você tem que ter realmente experiência para que você possa fazer. Não é um exame de plug and play, né? Então, isso mostrou que a medicina diagnóstica é um setor importante para o Brasil. É um setor que tem não só custos diretos de insumos, mas custos indiretos também, como é o caso de desenvolvimento de novos testes. Lembrar para as validações são um recurso muito importante, um recurso intelectual. E lembrar, a medicina diagnóstica, de uma maneira geral, ela atende não só as epidemias, como foi esse caso aqui, mas essencialmente os pacientes crônicos, já adoecidos, que precisam de monitoramento dos seus exames, não só de análises clínicas, imagem, enfim, toda a área de medicina personalizada, para evitar um desfecho clínico pior. Então, são doenças metabólicas, como diabetes, doenças autoimunes, de autoimunidade e outras também, cardiovasculares. Essa é a importância da medicina diagnóstica, que é um acesso a exames para você não ter um adoecimento em maior custo. É o custo evitável do Brasil. A medicina diagnóstica representa um grande custo evitável, junto com a atenção primária. Então, eu não acredito que essa pressão estrutural, como todo mercado, você tem competição, você tem os ajustes entre quem paga, em quem presta serviço, o cliente e empresas. Eu acho que a importância da saúde privada vai ser aumentada e nós temos, nunca foi tão desejado ter um plano de saúde no Brasil. Assim, famílias que querem ter a oportunidade de escolher o médico, de escolher o hospital, e eu acho que isso é uma tendência de você aumentar, independente da crise econômica. Ele se tornou um valor tão grande quanto a moradia, né, de ter um acesso à saúde de uma forma mais rápida, mais adequada. Então, assim, resumindo, eu não vejo acho que a medicina diagnóstica já é custo-benefício, precisaria de reajustes e não mais de decréscimo, tem que ter uma conscientização, senão você não investe, senão você não tem toda a sua capacidade, acurácia e segurança necessária. E em relação à tendência, né, do ticket, que foi a sua pergunta, em relação ao desemprego, não vejo que isso vá piorar. Acho que é óbvio que afeta, a macroeconomia afeta, mas acho que o valor de uma assistência privada vai ser valorizado. Eu vejo que vai ter novas aberturas para planos individuais, como primeiro acesso ao sistema privado. Tem aí esse grande expansão das verticais que estão dando esse primeiro acesso à saúde de muitos indivíduos que não eram cobertos o plano, e esses indivíduos vão migrar ao longo do tempo, sempre buscando melhor qualidade assistencial, melhor desfecho clínico, bons hospitais. Então, investir em saúde em saúde privada é necessário no Brasil, dadas as dificuldades sociais, uma grande demanda e o nosso histórico também, né, sociocultural. Então, assim, a saúde privada tende a crescer independente dos problemas de macroeconomia. Então, eu não vejo isso. Inclusive, a minha perspectiva é que aumente inclusive, a cobertura de saúde privada no Brasil, apesar de toda alguma perspectiva de crise, de desemprego e tudo mais, né?
Em relação ao M&A, eu vou passar para o Camilo para obrigado. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelas suas perguntas. Sempre faz parte da estratégia do Grupo Hermes Pardini os projetos de M&A. Já nos últimos anos, já fizemos mais de 12, 14 aquisições e nos últimos tempos, nos últimos anos, temos aí também já feito algumas aquisições e atualmente, em função de toda essa questão da pandemia, existe toda essa... nós estamos no nosso portfólio com vários estudos, o momento é melhor, existe grandes oportunidades, nós faremos as divulgações nos momentos adequados. Hoje nós temos aí foco, como Roberto, basicamente na área de medicina especializada, estamos buscando aí aquisições nesse sentido, e também aquisições em outros setores, clínica, imagem, enfim, tudo faz parte dos nossos estudos, temos uma equipe interna que trabalha nesses estudos e continuamos empenhados aí em fazer novas aquisições. Ok. Muito obrigado, pessoal. De nada. Com licença. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Roberto Santoro para suas últimas considerações. Por favor, Sr. Roberto, pode prosseguir. Bom, gostaria de agradecer a todos os participantes, mais uma vez. Queria colocar à disposição a nossa área de relação com investidores e o meu bom dia para todos vocês e muita saúde para todos nós. A saúde é o bem mais importante da nossa vida. Muito obrigado. Obrigada. A teleconferência de resultados do Instituto Hermes Pardini está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.